navegação a barco abençoada, fora do que seria o comum, porque houve bonança. O interessante é que quando eles acordam Jesus fala assim com eles: homens de pequena fé. É só um ventinho para Jesus. Os homens, discípulos, estavam ali desesperados. Então Cristo, ele acalma a tempestade, o mar e a tempestade lhe obedecem, repreende todo aquele alvoroço, e eles ficam maravilhados, diz o texto. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu quero botar um tema nessa mensagem, antes de nós darmos segmento. O tema é: quem é Jesus? Vou pegar aqui o costume da igreja. Vira para o seu irmão do seu lado e pergunta: quem é Jesus? Muitos dizem que Jesus foi apenas um grande homem. Obrigado, meu pastor. Que passeou nessa terra e inspirou outros homens com o seu estilo de vida e com os seus ensinamentos. A religião islâmica, no seu Alcorão, que tratam Jesus como Isa, e eles falam que Jesus foi um grande profeta. Jesus é mais citado no Alcorão do que o próprio profeta Maomé, onde 620 pós-Cristo recebeu a revelação do anjo Miguel, do Alá, onde ele reconhece como Deus, e então propaga toda a sua obra, ou a sua crença, ou seu estilo de fé. Eles reconhecem Jesus como um grande profeta. Eles não falam mal de Jesus. Eles respeitam a vida de Jesus, porque de fato eles entendem que foi um grande homem. Algumas pessoas achavam que Jesus era um curandeiro, porque por onde ele passava, os enfermos seguiam Jesus e eram curados de suas enfermidades. Tem pessoas que tratam Jesus como um hippie, ou alguém do movimento socialista, devido ao que alguns quadros, alguns livros históricos apresentam Jesus cabeludo, barbudo, aquele que diz para não ajuntar tesouros na terra, que aquele que diz para você não ajuntar riquezas, aquele que fala: você que quiser me seguir, vem apenas com a roupa do seu corpo, não precisa juntar nada. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, nós mal temos aonde inclinar a nossa cabeça. Então as pessoas têm essa ideia de Jesus. E quando alguém pergunta: quem é Jesus? Quem é este que faz obras maravilhosas? Eu até posso melhorar a pergunta e dizer: quem é este que te salvou? Quem é este que te libertou? Quem é esse que transformou a sua vida? Quem é esse que eu estou pregando aqui essa noite, que habitou no meio dos louvores, ministrado aqui, onde nós possamos sentir a presença de Deus e manifestar um ato de gratidão, levantando as mãos, adorando, glorificando, exaltando o nome dele? Quem é este? Eu acabei de citar aqui o que o homem, o que o livro, ou aqui algumas ideologias, ou alguns conceitos de fé enxergam Jesus. Mas segundo a Bíblia, quem é Jesus? E por isso que eu escolhi esses dois textos, porque Marcos, repito, está indagando: quem é este? O interessante é que quando eles perguntam em Marcos quem é este, a resposta, e ali nos discípulos estava João. João é o discípulo, o único discípulo, ou apóstolo. O apóstolo é aquele a quem foi chamado diretamente, aquele que viu e testemunhou Jesus ocularmente, e foi chamado diretamente por Cristo. O João estava entre esses discípulos no barco, que fez essa indagação: quem é este? O interessante é que Cristo vai responder agora para João e para nós, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, e está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Vamos repetir?
Marcos capítulo 4, versículo 41, os discípulos perguntam: quem é este? Jesus, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, está respondendo, dentro dessa conjectura que nós estamos fazendo aqui, a pergunta de Marcos: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Jesus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E quem está falando aqui é Jesus. Me prova isso, pregador. Prova. Capítulo 1 de Apocalipse, eu acho muito interessante, porque João, que foi jogado aqui na ilha de Patmos, preste atenção nisso aqui. Segundo alguns estudiosos, ele já passou dos seus 90 anos. Ele estava doente. João é aquele que Cristo profetizou, que ele seria o único dos apóstolos chamado por Jesus, de uma forma direta, queria morrer de uma forma natural. E o interessante é que a vida de João foi um ato de milagre, porque João foi o apóstolo que pegaram ele e jogaram num caldeirão de azeite quente. Irmãos, eu fui ter uma noção que é se queimar um tempo atrás. Eu estava fazendo um café na minha casa, por enquanto estou morando sozinho, e depois, dia 14 de novembro, não vou ter mais liberdade, porque eu vou casar, então vou perder a minha liberdade. Eu estava fazendo um café, eu comprei uma garrafa térmica nova, e eu gosto do tradicional, eu não gosto de cafeteira não. Se você quiser me presentear, eu estou pedindo presente aqui, não me dê cafeteira que eu não gosto. Pode me dar qualquer coisa, menos cafeteira. Eu gosto de fazer do modo tradicional. Aí eu gosto de usar aqueles, saco de pano, não sei o nome que você... Guardador de pano, isso? Só que não achei, aí eu tenho aqueles melitazinhos e tem aquele suporte para botar. Essa garrafa nova, ela não tem um encaixe, a outra tinha. Aí eu esqueci. Eu fui botar, na hora que eu fui jogar aquela água quente, o troço veio tudo em cima de mim. Aí queimou aqui, pensa numa dor. Todo cheio de pó, eu limpei, chegou a tirar aquela pele viva. Aí eu fui tomar um banho para limpar. O sangue de Jesus tem poder. Quase falei mistério. Eu que estou na igreja batista hoje, mas sou criado na raiz pentecostal, eu quase soltei um xaramachuia. Falou, Jesus, o negócio foi forte, mas doeu muito. E eu fico imaginando, se aquela aguinha quente machucou, imagine o apóstolo João sendo jogado num caldeirão de azeite quente. Você já mexeu com fritura e o óleo pingou em você? Que coisa horrível. Imagine agora. E ele não morreu. Provavelmente o seu corpo iria ter muitas queimaduras, isso podia afetar os seus órgãos e ele morrer. Diz a história, a biografia dele, que ele continuou vivo. Eles viram que não conseguiram matar João, lançaram ele na ilha de Patmos, que era uma ilha onde tinha bichos peçonhentos, que provavelmente ele podia morrer por algum bicho que iria mordê-lo, ou de frio, ou de fome, ou de alguma coisa desse tipo, e ele estava ali, já com seus 90 anos para lá, avançado de idade, segundo algumas biografias, não estou afirmando, já tinha perdido a sua vista natural, já não enxergava mais como outrora devido à sua idade, mas a Bíblia fala que aquele homem moribundo, quase cego, com o corpo debilitado, jogado na ilha de Patmos, onde parecia ser o fim para ele, foi o começo de um novo tempo na vida de João. Porque ele teve uma visão de Cristo saltando pelos montes. E de repente ele ouve Cristo chamando o nome dele. Ele estava cego, mas ele conhecia aquela voz. Porque foi a voz que ele ouviu durante um período de 3 anos. A voz de Cristo que repreendeu o mar e o vento. A voz de Cristo que disse, Lázaro, venha para fora. E quando ele ouve a voz, eu conheço essa voz. E mesmo cego, ele não perdeu a visão.
Porque tem gente que até enxerga, mas perdeu a visão do reino espiritual há muito tempo. João podia estar cego, ou quase cego, mas a sua visão ainda estava intacta, porque ele sabia quem era o seu Senhor. E aquilo que parecia ser o fim para João, foi um começo de uma nova história. E João, então, agora, ele vai escrever o livro da revelação. E Deus, Jesus Cristo, revela para João coisas que ainda nem aconteceram no nosso tempo. Porque o que pareceu ser o fim para ele, foi o começo de um novo tempo. Abre um parênteses aqui, para nós voltarmos para a mensagem. Eu não sei a situação que você se encontra. Mas você pode estar vendo algo na sua vida que você para e pensa assim, poxa, é o meu fim. Não tem mais jeito para mim. Não tem solução. Não dá mais. Aquilo que parece que é o fim para você. Creia em Deus. Tenha os seus olhos firmados em Deus. Porque o que parece que é o fim, pode ser o começo de uma nova história de Deus na sua vida. Às vezes foi um fim de relacionamento que você queria tanto, mas às vezes não era de Deus para você. E o que parecia que era o fim, pode ser um começo de um novo. Às vezes o emprego que você ficou a vida toda chegou ao fim, e você, agora o que vai ser de mim? Esse fim é uma vírgula, ou pode até ser um ponto final, mas na mesma linha vai começar uma nova frase, ou na linha de baixo vai começar uma nova estrofe, um novo parágrafo, escrito por Deus para a sua vida. Você pode ter chegado ao fim de um processo, mas creia que o novo chegará para você. Jesus Cristo agora se apresenta, eu já estou chegando para o final, falei que ia ser breve. E Cristo se apresenta de uma forma linda. Ele está dizendo aqui, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Interessante que ele fala alfa e ômega, porque o livro do Novo Testamento é escrito em grego, e vocês sabem melhor do que eu, vocês são um povo estudioso, que esse alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o alfa. E ele está dizendo, eu sou o início de tudo. Quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Ele mesmo diz aqui, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é. Aí voltamos para a pergunta, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Este é aquele que é. Que é o quê? Jesus Cristo agora vai falar dele. Porque ninguém melhor do que testemunhar de Cristo a não ser o próprio Cristo. Às vezes nós vamos testemunhar Jesus, mas da nossa maneira, da nossa forma. Mas quando Cristo dá testemunho de si, Ele está se revelando a nós quem de fato Ele é. E eu quero afirmar aqui, dentro das Escrituras, que Jesus Cristo não é um homem qualquer, não é um curandeiro, e nem foi apenas um grande profeta. Ele é aquele que é. E o profeta Isaías vai dizer quem de fato Jesus é. E um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a verdadeira estrela resplandecente da manhã. A Bíblia vai dar testemunho de Cristo dizendo que Ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o justo, o fiel e verdadeiro, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um com o Pai, a imagem do Deus invisível. Quem é este? Este é Jesus. O nome Jesus no original hebraico ou aramaico, que é conhecido como Yeshua lá, significa Yahvé é a salvação. O nome de Jesus descreve a sua natureza e a sua personalidade e quem de fato Ele é. Ele é Deus.
ele veio como filho, mas nunca deixou de ser Deus, porque quem vê a mim, vê o Pai, diz o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer aquele que era, aquele que é, presente, Senhor, majestoso, fiel, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, digno de toda honra e de toda glória, digno de majestade. Essa igreja está de pé porque Ele é Senhor. Essa igreja está com as portas abertas porque Ele é o provedor. Quando vocês alugaram um galpão e logo entraram em pandemia, Ele é aquele que proveu o aluguel para essa igreja estar aberta e o nome dessa igreja não ser envergonhada, porque Ele é Senhor desta casa. Agora a Bíblia está dizendo que Ele era. Sabe o que é interessante? A Bíblia não fala, Ele não só é, Ele também era. Eu amo o texto de Gênesis capítulo 1. Olha a complexidade da relação de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Do nada, que é o verbo bara no hebraico, Deus do nada criou todas as coisas. Os céus e a terra. Aí no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Espera aí, como é que Deus cria todas as coisas no versículo 1? E no versículo 2 ele diz que era sem forma e vazia. Porventura Deus vai criar algo informe? Porventura Deus vai criar algo que seja desastroso? Não. Existe um tempo enorme do versículo 1 ao versículo 2, que não sabemos qual é, alguns estudiosos falam que possa ser a queda de Satanás na terra, quando houve destruição na terra, porque Jesus falou, eu vi Satanás cair dos altos céus à terra como um raio de luz, e houve toda aquela devastação, porque havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Me permita mais uma vez aqui. Você pode estar vivendo uma trevas na sua vida. Você pode estar vivendo o pior abismo da sua vida. Mas o Espírito de Deus ainda está se movendo. Versículo 3. Haja luz e houve luz. Você pode estar vivendo um abismo e uma trevas. Mas se o Espírito de Deus permanece se movendo, a qualquer momento, a sua treva se tornará em luz. Você recebe essa palavra? Versículo 3, haja luz, houve luz. Haja é do verbo haver. Verbo é toda palavra que contém uma ação. Esse é o beabá de nós sabermos o que é verbo. É toda palavra que contém uma ação. Mas o capítulo de Gênesis, ele, para se entender na sua plenitude, você precisa ler João capítulo 1. E para se entender João capítulo 1, você precisa ler Gênesis primeiro, porque João no capítulo 1, o Evangelho de João vai dizer assim, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos voltar para Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, no princípio ele estava com Deus, ele era o verbo. Então, no princípio, Jesus já estava. Então, ele era. Ele não é apenas ele também é aquele que era. Ele estava na criação. Ele estava no início de tudo. Ele estava no princípio de todas as coisas. Agora, segura essa aqui. Ele estava antes de toda a criação. E eu vou provar para os irmãos na Bíblia. Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ele vai dizer assim, antes que houvesse dia, eu sou. Ele é aquele que era. Ele estava no princípio na criação de todas as coisas. E esse eu sou, é o mesmo eu sou que se apresentou para João na ilha de Patmos. E esse eu sou, o mesmo eu sou que chegou para Moisés e Moisés falou, mas Senhor, se me perguntares quem me enviou, o que direi? Diz que eu sou o que sou. Esse é o eu sou. Esse é o Jesus Cristo que era, que é. Ele estava desde o início e ele ainda continua vivo até hoje. E a ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é aquele que era.
Ele estava no princípio. E sabe o que é o mais lindo? Ele é. Ele era. E para nós encerrarmos, Ele é aquele que há de vir. Jesus Cristo é Senhor. E já era Senhor antes da eternidade, porque Ele é Pai da eternidade. E o Pai é primeiro que o Filho, estou certo? Se Ele é Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Você é pai da sua filha, você criou a sua filha. Você gerou a sua filha e a criou. Jesus Cristo é o Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Ele está antes de todas as coisas. E agora o texto vai dizer que Ele é aquele que há de vir. Ele só não estava no princípio. Ele não é apenas o Senhor. Ele é aquele que em qualquer momento voltará para buscar a sua igreja. E essa é a maior vitória da igreja, pastor. Quem aqui tem o sonho de ter sua casa própria? Levanta a mão. Vou profetizar não, tá? Calma aí. A gente pode receber em nome de Jesus. Eu vou fazer algo melhor do que profetizar sua casa própria. Quem aqui quer ter um carro dos sonhos? Quem aqui quer ter o casamento dos sonhos? Eu. Posso falar uma coisa? Essa não é a sua maior vitória. Você pode não conquistar isso. Mas a maior vitória da igreja é quando a trombeta soar. Os céus se abrirem, pastor. Nós formos arrebatados. E nas regiões celestiais nós encontrarmos Jesus. Ver como Ele de fato é. Os seus olhos como chamas de fogo, que representam os meus olhos estão ao redor da terra e não há quem escape de mim. Os seus cabelos brancos como a neve. Aleluia. De eternidade a eternidade eu sou o Senhor. Os seus vestidos brancos como lã, salpicadas pelo sangue do Cordeiro, simbolizando vestes novas, um novo tempo de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Os seus pés como latão reluzente, que significa quão formoso é aqueles que anunciam o Evangelho, estão calçados com o Evangelho da paz. A sua face mais brilhante que o sol de meio-dia, que representa a sua plenitude e a sua glória. E sobre ele uma couraça de couro, porque de couro simboliza os couros do profeta, mas de ouro, porque segundo a ordem de Melquisedeque, ele é Senhor por toda a eternidade, ele é sacerdote eterno, e a sua voz como voz de muitas águas. Vinde benditos do meu Pai, e possuais a terra que foi conquistada por vocês, o reino eterno. Essa é a maior vitória da igreja. Você pode não conquistar nada nesse mundo, mas se quando a trombeta soar, aquele que há de vir, e ele vai vir, chamar o teu nome, não tem casa própria, não tem carro, não tem riqueza, não tem casamento do ano que se compare à alegria de ouvir a voz do Mestre chamando o nosso nome. Essa é a maior vitória da igreja. Se te perguntarem quem é Jesus, Ele é aquele que é, o maravilhoso. Ele é aquele que era, que estava desde o princípio, antes de todas as coisas. E Ele é aquele que há de vir buscar a sua igreja amada, imaculada, comprada por um alto preço. Não foste com ouro e prata que foste comprado, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, o Todo-Poderoso. E sabe como nesse texto? É porque ele vai vir, a qualquer momento ele virá. O arrebatamento da igreja, pastor, ele tem um simbolismo muito lindo. Eu ouvi pessoas dizer às vezes, nossa, a Bíblia, às vezes ela tem um pouco de conceito machista. Não, você que interpreta errado. Se teve alguém que honrou a mulher de tal maneira, foi Deus. Eu vou te provar.
Quem aqui é homem? Levanta a mão. Tem gente com dúvida aí? Quem é homem? Levanta a mão. Fiquei preocupado agora, pastor. Ora aí, Jesus. Tá. Tem negócio de contemporâneo aqui não, né? É homem e mulher, é isso? Amém, glória a Deus, isso aí. Quem é homem aí? Amém. Fiquei até preocupado agora. Até suei frio. Você é homem, não é? Gênero masculino. Aos olhos espirituais, você é mulher. Que isso, pastor? Você é noiva. Se teve alguém que honrou a mulher, foi Deus. Porque a igreja é gênero feminino. Deus, Jesus Cristo é o noivo. A igreja, homem e mulher, é a noiva. E por enquanto nós somos noiva. Apocalipse capítulo 21 diz que eis que vi uma semelhante à esposa do Cordeiro. Porque nós somos noiva. Mas quando o arrebatamento acontecer, deixaremos de ser noiva para ser esposa do Cordeiro. E não tem machão, o brabão, eu sou macho, não, você é noiva. No sentido espiritual, você é noiva do Cordeiro. E o arrebatamento da igreja, para eu terminar, ele representa um casamento estilo judaico. É por isso que na parábola das 10 virgens, das 5 inércias e 5 prudentes, uma era noiva. Não penso que as 10 eram noivas, porque não existe poligamia para Cristo. Uma era noiva, e as outras, no contexto judaico, eram amigas das noivas. No contexto aplicativo teológico, você pode usar 5 virgens inércias como um tipo de igreja, e as 5 prudentes como outro tipo de igreja. A igreja que sobe e a igreja que fica. Porque as 5 passaram pelas portas e as outras 5 não. Mas o interessante é que o noivo, ela estava à espera do noivo, mas de repente ouvisse uma voz perto da meia-noite dizendo assim: aí vem o noivo. No casamento nosso, o casamento normal nosso, que a gente adotou o estilo europeu, a glória, ela é da noiva. No casamento judaico, a glória, ou o holoforte, é do noivo. Quando eu casar, com aquela lindona ali, eu vou estar no altar. Às vezes eu posso estar todo na beca, mas ninguém vai reparar em mim. Meu sogro, que está aqui presente, ele vai conduzir aquela lindona até o altar para mim. E quando ela entrar, e vai ter aquela marcha nupcial. Todo mundo vai olhar como ela está formosa, como ela está bela. Porque no nosso casamento, os holofortes é da noiva. Mas no casamento judaico, é a noiva que espera o noivo chegar. Os holofortes é do noivo. Estão entendendo? O arrebatamento da igreja é como um casamento judaico. Os holofortes não é da noiva, é do noivo. É nós que estamos esperando Jesus voltar. No casamento tradicional, embora o pai vá trazer a noiva, no casamento judaico, quem anuncia a chegada do noivo é o pai do noivo. Aí vem o noivo. Na entrada, a esposa estaria, a noiva estaria aguardando o noivo entrar. O pai do noivo chega e fala assim: aí vem o noivo. Todos param para ver o noivo chegar. Se Jesus Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, quem é o pai do noivo? É Deus. E Deus está dizendo essa noite: aí vem o noivo. Jesus Cristo está voltando. E quando voltar, será a maior vitória da igreja. E aqui eu vou encerrar. Ela pode cantar um louvor? Prepara ali o louvor para você cantar. E eu quero encerrar agora. A igreja de pé. Depois que ela cantar, eu vou passar para o pastor. E ele vai fazer as considerações finais. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus Cristo ele vai voltar. A Bíblia diz que é no abrir e fechar de olhos. Pisca aí. Jesus voltou, você ficou. Brincadeira. Mas o arrebatamento vai ser assim. Então, cuidado. Se porventura você precisou se consertar com Deus, hoje pode ser o dia. Não estou usando de sensacionalismo porque eu não gosto disso.
Mas às vezes pode ser hoje a chance que você tem de acertar a sua vida com Deus, de você voltar para os caminhos deles, de você reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Se você quiser fazer isso, procure o pastor dessa igreja. Se você hoje quiser vir aqui na frente entregar a sua vida a Jesus, está feito o convite, está aberto o convite para você largar a sua vida, andando segundo os seus conceitos, entregando a sua vida a Jesus, recebendo a salvação que é de graça. E se porventura Jesus voltar hoje, você subir com Ele para todo sempre. Se você porventura se afastou desse caminho e quer se reconciliar com Jesus, aproveite hoje, porque você pode estar vivendo o fim de um novo processo, mas uma nova história pode iniciar para você, se você tomar uma atitude de vir aqui à frente, ou de procurar o pastor dessa igreja e entregar a sua vida a Jesus. E você pode estar chorando hoje lágrimas de sangue. Eu tenho uma notícia para te dar, às vezes não pode ser muito boa. E quando você estiver aqui na terra, igreja, vocês vão chorar. Pastor, enquanto você estiver aqui, você vai ser traído. Pessoas vão te caluniar. Que é isso, pastor? Faz parte. Faz parte. Mas igreja de Cristo, ouça isso. Haverá um momento em que o Senhor Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não é aqui na terra. Aqui na terra nós vamos chorar, vamos nos decepcionar, ser traído, que a gente pensa que era o nosso amigo, vai se revelar que não é. Mas não desanimes. Quem for fiel até o fim, ele será os teus olhos enxugados da mão do próprio Cristo. E lá não haverá mais pranto e nem clamor, mas alegria eterna em Deus. Vamos louvar o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, igreja.
Deus fiel, eu aceito, Senhor, o teu tempo, todo teu, ó Senhor, é o meu tempo, tua vontade é o que eu mais quero, ó Deus fiel, Deus fiel, Deus em minha vida foi sobrenatural. Fez a minha história além do que eu sonhei. Hoje em meus dias entendo quem eu sou, serva do Deus vivo, menina dos teus olhos, desejada noiva do Senhor. Amém. Já vou acabar, tá bom? Em nome de Jesus, a gente, graças a Deus, o horário está jóia, 9 horas. A gente luta para priorizar muito o horário. Liga a luz aí, Evandro, um instantinho aí atrás. Eu quero, assim, conhecer você que está aqui pela primeira ou segunda vez. Faça assim, ó, com a sua mão. Amém? Seja bem-vindo, tá? Faça daqui, do Face a Face, a sua casa. Se você não sabe, realmente aqui é uma família de verdade, viu? Aí tem um tema que nós temos muito grande assim no nosso coração. Você que não conhece a história do Face a Face, eu quero em 5 minutos rapidinho passar para você, porque logo já vou acabar. Nós temos assim 20 anos praticamente de existência. Só que nós nunca fomos congregação, entendeu? O pastor já tem esse ministério há muitos anos junto com a pastora. E nós sempre entendemos que não precisávamos de parede para cuidar de uma alma. E esperamos esse tempo todinho, né? E quando começou eu e a minha família dentro de casa, estudando a Bíblia e orando. 85% dos membros daqui são tudo novos convertidos. E o que eu vejo, as evidências estão trazendo sobre nós um tempo que eu tenho certeza que vai ser muito rápido. Porque essa casa está aberta, não é para o pastor ser rico, não é para ninguém aqui pegar seu dinheiro, não. Essa porta está aberta para ser um socorro para as pessoas que necessitam. E eu entendo assim, vai entrar quem ele quiser, vai ficar quem ele quiser, porque ele que é o dono desse lugar. Eu só sou um pastor que estou para apacentar, não sou um pastor administrador, ok? Eu sou um pastor que apacento pessoas. Mas para apacentar tem que ter aquelas que desejam ser apacentadas. E eu quero te dizer que eu tenho um pastor acima de tudo que está aqui na frente desse lugar. E toda vez que você entrar sobre esse lugar, você vai ver um envelope na cadeira. Nós não temos o hábito de ficar distribuindo envelopes, sabe? Eu sempre falo nas oportunidades aqui, pega o teu envelope, leva para sua casa. Para quando você chegar o dia que o Pai te direcionar para estar aqui, você já traga da sua casa. Porque essa é a nossa intenção aqui, não é ter o teu dinheiro. Essa não é a nossa intenção. Aqui a nossa intenção é fazer você ter saúde espiritual. Essas portas estão abertas aqui para você ter saúde e vida espiritual. Tá? Eu sou um pastor durante já um bom tempo. Já vou fazer 40 anos de casado. Tenho uma família linda. Sabe, não nasci ontem. E Deus nos gerou essa porta com esse tempo tão difícil, né? E Deus foi está alinhando as coisas, por quê? Porque eu sonho com aquilo que Deus me mostrou. Se 5 almas vão vir, eu não sei onde vai caber, mas vai vir. E isso vai acontecer, sabe por quê? Porque qual é o que temos feito aqui? Nós não estamos inventando, estamos falando a palavra para mostrar para você que se você quer ter sucesso, obedeça à palavra. Porque se você obedecer à palavra, você vai se guardar, você não vai pecar, você não vai ser invejoso, você não vai ser um traidor. Faça-se com a sua mão.
Faça assim bem alto. Faça assim: Jesus, você tem fé? Então, Jesus, eu sei que eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas a partir de amanhã, eu posso ser muito melhor do que fui hoje. Vira para o teu irmão. Eu quero te lembrar que você é um depósito de fé, de milagre. Ande em cima do teu milagre. Ande em cima da palavra. Porque a tua fé te fará você galgar grandes níveis espirituais. Mas para isso, você tem que renunciar ao mundo. Porque você vai ouvir dessa tribuna palavras de salvação. Palavras que possam trazer alerta para você. Que você tem que ser um cristão melhor. Porque o nosso noivo está voltando. Amém? Dá um aplauso a Jesus. Mais forte que você puder, mas dá um glória a Deus aí. Ali atrás tem um lanchinho, se você quiser abençoar, tá bom? Passa ali depois. Tem um lanchinho ali que nós fizemos. Foi eu que fiz o lanche. Olha, você vai ter chique. Amém. Pastor Alex, obrigado, família. Obrigado por vocês estarem aqui. São radicais, né? São meus amigos. Né? Isso chorou, rapaz, na minha mão. Ah, mas tu tá de pé, viu? Como é que Deus é bom? Querido, levanta a sua mão, estenda. Pai, deixa eu dar um recado aqui, ó. Sim. Eu. Ah, tá, eu não ouvi, filho. O que a gente tem dia 28? Ah, não, tá muito baixo. O que a gente tem dia 28? Cadê os jovens do Face a Face? Gente, dia 28 de agosto, nosso primeiro culto jovem. Ai, meu Deus, tô nervosa já. Você é nosso convidado, você que está visitando a gente pela primeira vez. Vai começar às 7h30 e vai ser uma bênção. A gente está preparando coisas bem legais. E assim como meu pai disse aqui, a palavra é de salvação. E aí eu estou intimando a galera do Face a Face trazer mais 3. Mas se você que não é daqui quiser trazer mais 3 também pode. Tá? Vai começar às 7h30. A idade, gente. Ah, gente, jovem. Eu só tenho 15 anos. Mentira. Ó, jovens daqui do Face a Face, é de 18 até 100 anos. Se você tem 100 anos, você pode vir no culto. Beleza? Quero ver todo mundo aí. Valeu. Só para não esquecer, quarta-feira, toda quarta-feira nós temos estudo bíblico aqui, tá bom? Estudo da palavra. O estudo é para todos. Tem uma classe só de mulheres e uma classe de homens. Presta atenção no que o pastor vai te dizer. Se você não estudar a palavra, as coisas ficam difíceis para você. Não despreze o ensino da palavra, porque é o ensino da palavra que vai manter você de situações que você talvez não esteja enxergando. Então, é importante você estudar. Independente se você aqui é membro ou não daqui, você precisa estar numa classe para estudar. Estuda, tira a quarta-feira, tá bom? Vai ter um irmão aqui, o Romas está dando aula para os homens, a pastora está dando aula para as mulheres, o pastor está fazendo uma live, né, que eu faço um estudo com relação a um tema chamado Seguindo os Passos do Mestre. Se você quiser conhecer um pouco da história do Face a Face, os cultos, as mensagens, acessa lá na página Face a Face Church, você vai encontrar. Lá tem muitas mensagens, mas nada é mais importante do que você estar presente para estudar a Bíblia. Sabe qual é a pior coisa que existe? É quando a igreja não é bíblica. Quem é a igreja, irmão? Se você está desprezando, você não é bíblico. Você está entendendo o que o pastor está alertando? Por que eu sou um pastor? Para te alertar que você tem que estudar. E você não tem que depender do... a igreja andou sem o pastor aqui por 15 dias. E funcionou. Normalmente foi uma benção. E eu só chorava em casa. Porque eu ficava vendo as lives. Porque eu não sou a pessoa mais importante daqui. Eu não abri essas portas para mim ser a pessoa mais importante daqui. Essa porta está aberta porque Jesus é a pessoa mais importante daqui. Então, toda vez que você sair da sua casa, saiba que você vai ter um encontro com o noivo aqui dentro. E Deus vai falar com você. Amém? Abra sua mão, vamos orar a Deus. Graças te dou, Senhor, nessa noite. Obrigado pelo teu grande amor sobre nós. Obrigado pela tua presença.
pelos louvores, a palavra. E temos a certeza, Senhor, que a tua mão, quando está a nos direcionar, tudo dá bem, tudo dá certo. Sabemos, ó Deus, que estamos vivendo um tempo muito difícil, que tu estás à porta para arrebatar e levar a tua noiva. Guarda nossas vidas, guarda o teu povo, os teus filhos por esses dias. Dá uma semana abençoada e próspera. Ó Deus, que o Senhor possa guardar a vida de todos. Mas é o que eu te peço, abre e revela-se para cada um que aqui está neste lugar, com a razão, ó Deus, de ele ser o melhor cristão na face da terra. Leva-nos em paz para nossos lares. Cobre-nos com teu sangue, com teu amor precioso. Ó Deus, porque sabemos que estamos debaixo da tua guarda, debaixo da sombra do Onipotente, das asas do Todo-Poderoso. Eu quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor estará a nos guardar. Muito obrigado. Ó Deus, eu quero te pedir uma bênção sobre todos os casais desse lugar, que aqui estão. Aumenta, ó Deus, o amor, ó Deus, e o sentimento ainda no coração de todos os casais daqui que estão, marido e mulher, que haja honra, que haja respeito, que haja, Senhor, verdadeiramente, Senhor, uma lealdade no meio deles, porque nós sabemos que um casamento próspero é aquele que tem fé, que tem a Bíblia e a presença de Jesus sobre ele. Muito obrigado, eu quero te louvar por essa noite, pela vida do pastor, ó Deus, que aqui esteve nesse lugar para pregar para nós. Obrigado pela vida do Alex, ó Deus, e todos que os irmãos que aqui estiveram. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre ti. Que o Senhor resplandeça da luz do seu rosto sobre ti e te dê a shalom do eterno, e que o povo de Deus diga amém. Amém? Dá um aplauso a Jesus como alegria. Lembrando, quarta tem estudo e quinta tem tudo, tá bom? Passa lá, faz o seu lanchinho.